Oi, pessoal do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje mais uma pecinha bem bacana, usando o molde. Lembra que eu falei para vocês os moldezinhos universais, que são ótimos para fazer bichinhos, sabe? Dá para fazer uma série de bichinhos usando o mesmo molde. Hoje nós vamos fazer um porquinho usando esse moldezinho aqui, tá? Nós vamos começar, então, o porquinho com a massinha rosa, né? Porque o nosso porquinho, ele é rosado. Pega um pedacinho de massa rosa e sova. Sova bem, tira toda a rachadura. Tira a rachadura e a gente vai... Primeiro, gente, antes passa um pouquinho de óleo, né? Pra ele soltar bem do molde. E aí, a gente coloca a massinha, ó. Aperta bem pra desenhar. O excesso a gente vai, ó, tirando. Tirando e deixando só a parte que cabe dentro do buraquinho, tá? Lembrando, gente, que essa parte vai aparecer, a parte de trás. Então, gente, ó, coloquei toda a massinha aqui dentro, certo? Vou expulsar. Bem simples. Ó, ficou um rostinho bem fofinho, bem bochechudo. Eu não preciso de todo esse volume, tá? Então, o que eu faço? Eu dou uma leve apertadinha aqui no meio, porque nós vamos encaixar a focinha, né? Então, a gente agora tem que ir adaptando ao que a gente vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer o porquinho, então eu tenho que adaptar as características do porquinho, certo? Com o bolhador, uma bolinha um pouquinho mais gordinha, né? Eu vou fazer esse movimento, ó, de puxar a boquinha. Dá uma largadinha e puxa, tá? Agora, a gente vai fazer a focinha. Então, com uma bolinha de massa, um pouquinho menos, sempre a gente vai testando, tá? Como eu não trabalho com medidas, que vocês sabem, né, com peso e tal, é mais proporção, então é isso que eu faço, ó. Eu vou testando, ficou bom, eu começo a trabalhar. Olha só. Bolinha. Faço um leve movimento de vai e vem, para deixar ele mais ovalzinho e dou uma achatadinha. Ajeito bonitinho, para não ficar tão gorduchinho. E pouquinho de cola. Passo atrás, pouquinho de cola. E eu posiciono aqui. Posicionei, vai ficar assim, certo? Com a esteca de gravata, a gente vai fazer marquinhas aqui, né? Que o porquinho tem o narizinho marcadinho, ó. Então, a gente vai marcar aqui na lateral e em cima, tá? Bem aleatório, tá, gente? Nada de tudo bem certinho, ó. Bem aleatório. Assim, ok? E com o bolhador, uma bolinha um pouquinho menor, mais ou menos isso, a gente vai fazer as narinas, né? O narizinho do porquinho aqui. Então, ó, posicionou e faz um movimento de vai e vem. Ó, vai e vem. Certo? E aí, a gente escolhe um olhinho. E a gente posiciona o olhinho, porque agora a gente já mais ou menos consegue visualizar aonde eu quero colocar o olhinho. Então, escolho uma cor. Vou colocar um castanho, ó. Eu gosto de colocar bem rente ao nariz, que ele fica bem fofinho, bem vesguinho. Posicionei. Ficou legal? Então, agora eu venho e dou uma apertadinha. Aperto. Por que que eu aperto, gente? Porque vocês sabem que a massa encolhe. Então, se a gente deixar superficial, a massinha vai expulsar esse olhinho, tá? Então, sempre a gente tem que dar uma apertadinha, certo? Olha que fofinho. Aí, agora, a gente vem e faz a característica, que é o porquinho, ele tem a orelhinha jogada pra frente, né? Então, eu venho com um pedacinho de massa, são duas orelhinhas, né?
Então, como que eu faço? Eu faço uma cobrinha e corto em 2 pedacinhos parecidos, porque iguais nunca vai ficar, né? Ó, 2 pedacinhos parecidos. Pego um pedacinho por vez, sovo, faço bolinha e coxinha. Ó, dessa maneira, uma coxinha não comprida, tá? Uma coxinha mais curtinha. Novamente. Certo? Vou pegar um pincel modelador e vou fazer esse movimento, ó. O pincel modelador, venho e só deito ele sobre a massa, tá? Apertando um pouquinho, dessa maneira. Ok? E aí, agora eu venho com a tesourinha, tiro um pouquinho do volume aqui, deixando a parte mais gordinha de baixo reta, dessa forma, assim. Ok? Um pouquinho de cola, aqui. Dou uma apertadinha e posiciono. Aqui em cima, ó, posicionei. Vou posicionar a outra também. Posicionei, certo? Venho com o meu pincelzinho modelador, aqui, ó, eu posso fazer a junção, ó. Enquanto a massinha tá mole, a gente pode fazer a junção, ó. Daí fica uma pecinha bem bonita, com acabamento muito bom, ó, tá vendo? E aí, como a característica do porquinho é a orelhinha jogada pra frente, a gente vem e faz isso, ó. Dá uma quebradinha na ponta pra frente, dessa maneira, tá bom? Podemos, com um blushzinho, né? Fazer um blushzinho, pra deixar nosso porquinho bem coradinho, né? Como ele é rosinha, né? Realça. Olha que lindo que fica. Ó, certo? E aí, quando tiver a pecinha seca, cílios e sobrancelha, tá? Então, essa é a partezinha da cabeça. Ó, já ficou um mimo, né? Com esse mesmo molde, cachorrinho, gatinho, leão, todos os bichinhos que tem 4 patas, a gente consegue fazer nesse molde, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, o moldezinho universal é muito útil. Pra quem quer começar e não sabe o que comprar, é uma dica, tá? A parte do corpinho. Então, a gente vai fazer essa parte de baixo. Novamente, um pouquinho de óleo pra untar, pra soltar a massa, tá? É óleo corporal, tá, gente? Ó. Sovei. Fiz bolinha. E vou posicionar aqui no corpinho do meu porquinho. Então, eu vou ajeitando. Evitam de colocar muito óleo, gente, pra massinha não ficar dançando aqui no orifício, né? Porque muito óleo ela não consegue se encaixar, ó. Então, encaixei bonitinho. Gente, sempre quando a gente for tirar o excesso de massa aqui, é melhor do que tirar depois, tá? Porque a gente já tira bem certinho como a gente quer. Olha o excesso, né? Não parece que tem tanto excesso. Então, a gente vem e tira. Ó. Sempre apertar bem para desenhar, né? Principalmente quando o corpinho é inteiro, ele precisa estar bem desenhado. Ficou bem bonitinho, joga toda a rebarbinha pra dentro, tá? E aí, eu vou expulsar, ó. Às vezes, pode acontecer isso, tá, gente? Como aqui eu vou fazer um bracinho nele, então, essa parte aqui não importa, ó, eu vou tirar. Eu poderia deixar assim também, tá? Mas eu quero fazer um bracinho diferente. Então, eu venho, sempre a gente tem que ajustar, o molde tem que ser ajustado, tá? Realçar a parte da marcação. O nosso porquinho, ele é gordinho, então pode fazer marcaçãozinha de gordurinha, que fica lindo, tá? Ó.
realça. Tanto essa parte aqui também, ó. Certo? Agora, a gente vem e faz os bracinhos. Com um pouquinho mais de massa, que eu quero ele mais gordinho, né? Ó. Vou só emendar um pouquinho mais aqui na parte dos bracinhos. Sovo, faço bolinha. Eu tiro os braços do corpo porque eu acho que ele fica mais bonito com o movimento, tá? Eu consigo dar um movimento no bracinho e eu acho que fica melhor. Se você quiser deixar ele grudadinho no corpo, também pode, não tem problema. Ó, 2 bolinhas, um movimento de vai e vem e dá uma achatadinha na parte mais gordinha, dessa maneira, ó. Movimento de vai e vem. Certo? E agora, a gente entra com a parte do marrom, que é o casquinho do porco. Duas bolinhas pro casquinho do pé, né, no pezinho, e 2 para as mãozinhas. Então, façam 2 bolinhas dessa maneira, certo? Bolinha bem redondinha, sem rachadura. Uma bolinha. Duas bolinhas. Vou dar uma leve achatada já aqui. E agora, eu posiciono no meu pezinho, ó. Que é a parte de baixo. Espalha bem. Tira o excesso da cola. E vou posicionar dessa maneira. Aí, agora, o seguinte, gente, ó. Eu venho e divido isso na metade. Ó, porque o casquinho do porco é assim. E a pontinha, eu dou uma beliscadinha pra frente, tá? Porque o casquinho do porco, ele tem essa característica. Então, ó, eu posiciono o meu dedo e dou uma apertadinha, dessa maneira. Ó, conseguindo visualizar? Ó, ok? E a mesma coisa com os bracinhos, né? A parte de cima. Então, 2 bolinhas. Ó, sova, faz bolinha. Certo? Colo também. Um pouquinho de cola. Posiciona a bolinha levemente achatada. Ó, posicionei. Divido no meio. E aí, eu venho com o meu dedo e dou uma beliscadinha, ó. Jogando pra frente, tá? Ó. O porco, ele tem essa característica do casquinho, né? Então, pra se parecer, pra ficar assim, característica ao bichinho, gente, a gente sempre explora todos os detalhes. É que nem eu digo pras minhas alunas, a gente não vai fazer o Chaves sem fazer o boné, né? Aí não parece o Chaves. Então, sempre a gente tem que trabalhar todos os detalhes pra parecer. Quanto mais detalhes, mais parecido fica do bichinho. Ó, apertou e apertou. Posso dar uma quebradinha aqui na lateral pra deixar ele com uma mãozinha na boca, algo parecido, né? O bracinho de ladinho. Venho aqui na lateral, posiciono, ó, um pouquinho de cola dos 2 lados. Vou posicionar um bracinho pra fora, ó, tá? Importante, gente, vocês prestar atenção, porque é o bracinho. Casquinho pra frente é pé, casquinho na lateral é mãozinha, tá? Assim. Com um pedacinho de arame galvanizado,
Pedacinho de arame, gente, a gente vai fazer a junção, então, do corpo com a cabeça. Então, posiciona ele aqui na cola. Posiciona no corpo. Metade pra fora, pra gente fazer, botar na cabeça, né? Então, venho com outro arame só pra fazer o sinalzinho aqui. Ó, tirei. Mais um pouquinho de cola. E vou posicionar. Olha que fofinho, tá? E aí, gente, os detalhes, vocês que dão, tá? Então, aqui próximo do pezinho, a gente dá uma sujadinha de blush, que fica bonitinho. Na barriguinha também. Então, gente, os detalhes são muito importantes. E cílios e sobrancelhas, que nos outros vídeos a gente tem ensinando bichinhos, que se você tiver na dúvida, você dá uma revisadinha lá que tem também, tá? Eu sempre digo, gente, para quem tem dificuldades de fazer cílios e sobrancelha, testam em ovos, tá? Pega um ovo de galinha, um pincelzinho liner, por quê? Porque você tem que segurar com delicadeza o ovo, que não pode apertar. Então, você vai treinando, vai dosando a tua força, o teu jeito, que é bem importante. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa pecinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários, engajem com a gente, que é bem importante, né? Pra gente se sentir mais motivado e trazendo coisas novas pra vocês. E um beijo e até a próxima!